Em um restaurante luxuoso no topo de um hotel, um milionário transformou o próprio filho em espetáculo diante de uma plateia silenciosa. Minutos depois, uma garçonete invisível foi arrastada para o centro do salão, sem imaginar que carregava o único segredo capaz de virar aquele mundo inteiro ao avesso. Entre gestos proibidos, humilhações públicas e uma verdade prestes a explodir, um simples desafio se tornou o estopim para a queda de um ego poderoso. E quando as mãos dela finalmente se levantaram, ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que aconteceu a seguir. Antes de ouvir essa história arrebatadora, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes como este. Capítulo 1. O Império de Cristal. O olhar do infinito era mais que um restaurante. Erguido no 60º andar do edifício mais imponente de São Paulo, era um monumento à opulência. Um trono de vidro e aço de onde a elite paulistana observava a cidade como quem contempla um formigueiro. As luzes da metrópole cintilavam muito abaixo, pequenas e insignificantes, enquanto no salão principal, homens e mulheres de ternos impecáveis e joias reluzentes degustavam pratos de nomes impronunciáveis e valores estratosféricos. Afonso Portinari, não, era apenas o proprietário daquele império gastronômico. Era seu imperador absoluto. Aos 62 anos, com cabelos grisalhos sempre impecavelmente penteados para trás e um terno italiano que custava o equivalente a um ano de salário de seus funcionários, Afonso transitava entre as mesas como um soberano, inspecionando seus súditos. Seu sorriso, calculadamente cordial, escondia uma arrogância conhecida por todos que já haviam testemunhado suas explosões de fúria direcionadas a garçons que derrubavam talheres ou sommeliers que confundiam safras. Cardápio especial para o senhor embaixador, ordenou com voz autoritária para uma das garçonetes que passava carregando uma bandeja. E certifique-se que o champanhe esteja exatamente a 8 graus. Nem mais nem menos. A jovem assentiu silenciosamente e seguiu seu caminho com passos leves, quase imperceptíveis, no carpete espesso que cobria o piso. Helena Soares trabalhava no olhar do infinito há 4 anos, e em todo esse tempo, raramente elevava a voz acima do necessário para explicar os ingredientes de um prato ou responder a alguma pergunta sobre o menu. Seus olhos castanhos observavam tudo, registravam cada detalhe, cada expressão, mas sua presença era quase etérea, como se a discrição fosse parte de sua essência. Do outro lado do salão, sentado sozinho em uma mesa junto à janela que oferecia a vista mais privilegiada de São Paulo, Guilherme Portinari observava o movimento com olhos melancólicos. Aos 28 anos, o único filho e herdeiro do império gastronômico de Afonso era um enigma para a alta sociedade. Bonito, com traços que lembravam a falecida mãe, Guilherme raramente aparecia nos eventos sociais frequentados pelo pai. Quando o fazia, permanecia isolado, comunicando-se minimamente e apenas através de gestos contidos ou rápidas anotações em seu celular. A verdade que Afonso fazia questão de esconder era conhecida apenas pelos funcionários mais antigos do restaurante. Guilherme era surdo, uma condição que, para o patriarca dos Portinari, era uma falha inaceitável em seu legado. Senhor Guilherme, o maître se aproximou com uma reverência exagerada, falando alto e articulando exageradamente as palavras, como se o volume pudesse fazer com que o jovem ouvisse. Seu pai pergunta se gostaria do filé mignon como de costume. Guilherme assentiu levemente, seus olhos desviando para Helena, que servia uma mesa próxima. Por um instante, seus olhares se cruzaram e algo quase imperceptível passou entre eles. Uma compreensão silenciosa, talvez. Um reconhecimento mútuo. O restaurante estava especialmente cheio naquela noite. A elite paulistana comparecia em peso para o lançamento do novo cardápio sazonal, evento que Afonso transformava em um espetáculo digno de tapete vermelho. Entre os convidados estavam políticos influentes, empresários do setor imobiliário, artistas consagrados e até mesmo um príncipe europeu que visitava o Brasil.
Este é o momento que separa os restaurantes comuns dos verdadeiramente excepcionais, proclamou Afonso, elevando sua taça de cristal em um brinde informal com um grupo de empresários. O Olhar do Infinito não é apenas um local para se alimentar, é uma experiência transcendental. Enquanto o pai discursava sobre a grandiosidade de sua criação, Guilherme observava Helena movimentar-se pelo salão com uma graciosidade que contrastava com a ostentação ao redor. Havia algo naquela garçonete que o intrigava, uma força contida, um mistério silencioso que parecia ecoar o seu próprio. Guilherme! A voz estridente de Afonso cortou o burburinho do salão. Venha aqui, meu filho, o senador quer conhecê-lo. O jovem hesitou, seus dedos apertando discretamente a borda da mesa. Aquele era o momento que ele mais temia nas raras ocasiões em que o pai o obrigava a comparecer ao restaurante. A interação forçada, os olhares de curiosidade e, inevitavelmente, a decepção mal disfarçada de Afonso quando ele não conseguia participar adequadamente da conversa. Com passos reluctantes, Guilherme se aproximou do grupo onde o pai estava. O senador, um homem corpulento com bigode grisalho, estendeu a mão em um cumprimento efusivo, falando algo que Guilherme não pôde compreender. Meu filho é um pouco tímido, interveio Afonso com um sorriso tenso, sua mão apertando o ombro de Guilherme com força desnecessária. Ele ainda está aprendendo o funcionamento do negócio. Um dia, tudo isso será dele, embora eu ainda tenha minhas dúvidas se ele está à altura do desafio. As palavras, ditas com um sorriso que não alcançava os olhos, eram facas invisíveis que Guilherme sentiu perfurarem seu orgulho. Não precisava ouvir para entender o tom condescendente, a vergonha mal disfarçada que seu pai sentia ao apresentá-lo. Do outro lado do salão, Helena observava a cena enquanto recolhia taças vazias. Seus olhos, sempre atentos, captaram o desconforto de Guilherme, a tensão em seus ombros, o brilho de humilhação contida em seu olhar. Por um momento, seus dedos se fecharam com tanta força ao redor da bandeja que os nós de seus dedos embranqueceram. A noite avançava e, com ela, o nível de álcool consumido pelos convidados. As risadas ficavam mais altas, os gestos mais expansivos, as conversas mais indiscretas. Afonso circulava entre as mesas com a desenvoltura de um maestro conduzindo sua orquestra, enquanto Guilherme havia retornado ao seu lugar isolado, observando a cidade através do vidro temperado que separava o luxo do restaurante da realidade lá embaixo. Helena se aproximou para recolher seu prato intocado. Sem pensar, fez um movimento quase imperceptível com as mãos, um gesto sutil que poderia passar despercebido para qualquer um, mas que fez os olhos de Guilherme se arregalarem em surpresa. Está tudo bem? O sinal era simples, básico, mas foi como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro. Guilherme a encarou com uma mistura de desconfiança e esperança, seus dedos hesitando antes de formarem uma resposta igualmente discreta. Sim, obrigado. O momento durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que algo fundamental mudasse no ar entre eles. Um segredo compartilhado, uma possibilidade inexplorada, uma pequena fagulha que, sem que nenhum dos dois pudesse prever, logo se transformaria em um incêndio capaz de consumir o império de cristal de Afonso Portinari. Do outro lado do salão, com sua taça de uísque raro na mão e um sorriso satisfeito nos lábios, o patriarca observava seu domínio sem saber que, em questão de dias, tudo aquilo que construíra com tanto orgulho seria sacudido até os alicerces. Capítulo 2. A humilhação. A data do aniversário de Guilherme Portinari sempre trazia sentimentos contraditórios ao jovem herdeiro. Por um lado, era o dia em que ele mais sentia a ausência da mãe, que partira quando ele tinha apenas 7 anos. Por outro, era a única ocasião em que seu pai parecia se esforçar para demonstrar algum tipo de afeto, ainda que de forma distorcida pelo seu conceito peculiar de amor paterno. Naquele ano não seria diferente. Afonso havia reservado todo o salão VIP do Olhar do Infinito para uma celebração que, como de costume, tinha mais a ver com exibição de poder do que com o aniversariante.
Os convidados eram, em sua maioria, sócios comerciais, políticos influentes e celebridades, pessoas com quem Guilherme mal conseguia se comunicar e que compareciam mais por interesse em manter boas relações com o poderoso Afonso Portinari do que por qualquer afeição genuína pelo seu filho. Uma noite para entrar para a história do Olhar do Infinito, anunciou Afonso, enquanto supervisionava pessoalmente a decoração do salão. Quero que tudo esteja perfeito, absolutamente perfeito. Helena havia sido designada para servir exclusivamente a mesa principal, onde ficariam Afonso, Guilherme e os convidados mais prestigiados. Não era por acaso. Ela era reconhecidamente a funcionária mais discreta e eficiente do restaurante, qualidades essenciais para lidar com o temperamento volátil do patrão em uma noite tão importante. Quando os primeiros convidados começaram a chegar, Guilherme já estava sentado em seu lugar à direita do pai, vestindo um terno impecável que não conseguia disfarçar seu desconforto. Seus olhos percorriam o salão nervosamente, como um animal acuado buscando uma rota de fuga. Foi quando avistou Helena entrando discretamente pelo acesso de serviço, carregando uma bandeja com taças de champanhe. Por um breve momento, seus olhares se encontraram novamente, e ela fez um sutil movimento com os lábios que ele interpretou como parabéns. A primeira hora da festa transcorreu sem incidentes. Afonso, em seu elemento, discursava sobre as qualidades do filho, embora suas palavras soassem mais como uma lista de expectativas não atendidas do que elogios sinceros. Guilherme mantinha um sorriso educado, concordando com a cabeça nos momentos apropriados, fingindo não perceber os olhares de pena mal disfarçados que alguns convidados lhe dirigiam. Foi quando o chefe principal trouxe pessoalmente o prato principal que tudo começou a desmoronar. Uma criação exclusiva para o aniversário do jovem Portinari, anunciou o chefe, apresentando uma elaborada composição de cordeiro e cogumelos raros. Inspirado nas tradições gastronômicas da Toscana, região de onde veio a família da saudosa Dona Elisa. A menção à mãe de Guilherme provocou uma mudança perceptível na atmosfera. Afonso, que já havia consumido mais champanhe do que o habitual, enrijeceu visivelmente. Seus olhos, subitamente duros, fixaram-se no filho, que tentava agradecer ao chefe através de um sorriso e um aceno de cabeça. Meu filho, deveria agradecer adequadamente, disse Afonso, sua voz elevando-se acima do burburinho das conversas. Afinal, não é todos os dias que se tem um dos chefes mais renomados do país criando um prato exclusivamente para você. O silêncio caiu sobre a mesa. Guilherme, sentindo o peso dos olhares sobre si, pegou seu celular para digitar uma mensagem de agradecimento, mas o pai, num gesto brusco, arrancou o aparelho de suas mãos. Não, nada de mensagens hoje. É seu aniversário de 28 anos, pelo amor de Deus. Um homem deve usar a própria voz. As palavras de Afonso, carregadas de álcool e frustração acumulada, ecoaram pelo salão agora completamente silencioso. Guilherme, pálido, movimentou as mãos em um gesto que implorava ao pai que parasse, mas isso apenas serviu para alimentar ainda mais a fúria crescente de Afonso. Vejam só, disse ele, levantando-se e apontando para as mãos do filho. É assim que ele se comunica, com gestos, como um primitivo. Afonso riu, um som áspero e sem humor. Sabem quanto eu gastei tentando fazê-lo falar normalmente? Milhões. Especialistas do mundo inteiro. E para quê? Para ele preferir ficar movendo as mãos como um surdo, senhor. A voz de Helena, suave mas firme, surpreendeu a todos. Ela estava parada ao lado da mesa, os olhos fixos em Afonso, a postura ereta transmitindo uma dignidade que contrastava com sua posição subalterna. A palavra que o senhor procura é surdo. Afonso voltou-se para ela, os olhos semicerrados em uma mistura de surpresa e indignação. Como ousa interromper? Seu filho é surdo, senhor Portinari, continuou Helena, sua voz ganhando força. Não é uma doença, não é um defeito, é apenas uma forma diferente de experienciar o mundo. O salão mergulhou em um silêncio denso, quase palpável. Os convidados olhavam de Helena para Afonso e deste para Guilherme,
que observava a cena com uma mistura de terror e fascínio. Ninguém jamais havia enfrentado Afonso Portinari daquela maneira, muito menos uma funcionária. "Você está demitida", declarou Afonso, sua voz tremendo levemente. "Recolha suas coisas e saia imediatamente do meu restaurante." Em vez de recuar, Helena deu um passo à frente. "Antes de eu sair, gostaria de fazer uma pergunta, Sr. Portinari. O senhor já tentou se comunicar com seu filho na língua natural dele? Já tentou aprender Libras?" Uma risada áspera escapou da garganta de Afonso. "Libras? Aquela coisa de gestos para quem não consegue falar como gente normal? Por que eu perderia meu tempo com isso quando gastei uma fortuna em implantes e terapias para ele?" Algo mudou no olhar de Helena naquele momento. Uma determinação que não estava ali antes, uma faísca que se transformou em chama. "Tenho uma proposta para o senhor." Afonso arqueou uma sobrancelha, mais intrigado do que disposto a ouvi-la. "Uma proposta? De uma garçonete para mim?" "Sim, uma aposta, na verdade", respondeu Helena, imperturbável. "O senhor acabou de me demitir, então não tenho nada a perder. Se eu conseguir demonstrar que Libras não é apenas uma coisa de gestos, mas uma língua complexa e sofisticada capaz de expressar qualquer ideia que o português expressa, o senhor me readmite e começa a aprender Libras para se comunicar com seu filho." Um murmúrio percorreu o salão. Guilherme, que até então assistia à cena em choque, movimentou as mãos freneticamente, implorando a Helena que parasse antes que a situação piorasse. Afonso observou o movimento e algo perverso brilhou em seus olhos. "Quer saber? Aceito sua aposta, mas com minhas condições." Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Helena. "Se você conseguir se comunicar com meu filho usando apenas esses gestos, provando que é uma língua de verdade, eu não só a readmito, como lhe dou um bônus de R$ 100.000. Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente, mas ela manteve a compostura. "E se eu falhar?" O sorriso de Afonso se alargou, revelando dentes perfeitamente brancos. "Se você falhar, sairá daqui não apenas sem emprego, mas terá que admitir diante de todos estes convidados ilustres que essa tal de Libras não passa de um conjunto de gestos para pessoas que não conseguiram aprender a falar como gente normal. E ainda por cima, terá que implorar de joelhos pelo seu emprego de volta." Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Guilherme, pálido como papel, olhava para Helena com olhos suplicantes, mas ela, surpreendentemente, sorriu. "Aceito suas condições, Sr. Portinari, mas permita-me acrescentar uma. Se eu vencer além do dinheiro e da readmissão, o senhor terá que pedir desculpas publicamente ao seu filho pela humilhação desta noite." A tensão no ar era quase palpável. Os convidados, que inicialmente pareciam constrangidos com a cena, agora observavam com interesse crescente, como espectadores de um drama ao vivo que prometia um desfecho surpreendente. "Combinado", respondeu Afonso finalmente, estendendo a mão para selar o acordo. Quando Helena apertou sua mão, ele acrescentou com um sorriso malicioso: "Mas para tornar as coisas mais interessantes, vamos fazer isso agora, na frente de todos." Helena assentiu, sem demonstrar qualquer hesitação. "Como quiser." Afonso voltou-se para os convidados, abrindo os braços em um gesto teatral. "Senhoras e senhores, parece que esta noite teremos um entretenimento inesperado. Nossa garçonete." Ele fez uma pausa, percebendo que não sabia o nome dela. "Como é mesmo seu nome?" "Helena Soares, senhor." "Helena Soares acredita que pode se comunicar com meu filho usando uma linguagem de gestos. Vamos ver. Se ela consegue." Virando-se para Helena, ele apontou para Guilherme, que parecia querer desaparecer na cadeira. "Fale com meu filho surdo", bradou, o rosto contorcido em uma expressão de escárnio. "Mostre a todos nós o que essa sua língua pode fazer." O desafio estava lançado, e naquele momento, entre o silêncio chocado dos convidados e o olhar assustado de Guilherme, Helena deu um passo à frente que mudaria para sempre o destino de todos naquele salão. Capítulo 3. Mãos que falam. O salão VIP do Olhar do Infinito jamais havia testemunhado um silêncio tão absoluto.
Os talheres de prata repousavam imóveis ao lado dos pratos de porcelana francesa. As taças de cristal permaneciam suspensas no ar, e até mesmo as respirações dos presentes pareciam ter sido momentaneamente interrompidas. Todos os olhares convergiam para o centro daquele palco improvisado, onde Helena Soares enfrentava o desafio lançado pelo poderoso Afonso Portinari. Com uma calma que contrastava com a tensão do ambiente, Helena caminhou até Guilherme. Seus passos eram firmes, sua postura ereta transmitia uma confiança que ninguém jamais havia notado na discreta garçonete. Parou diante do jovem herdeiro, cujos olhos alternavam entre o terror de ver alguém confrontar seu pai e um brilho de esperança que não sentia há anos. "Vamos, estamos esperando", provocou Afonso, girando a taça de uísque entre os dedos. "Mostre-nos essa maravilhosa língua de sinais que você tanto defende." Helena ignorou a provocação. Em vez disso, olhou diretamente nos olhos de Guilherme e, com movimentos fluidos e precisos, suas mãos começaram a dançar no ar, formando sinais que para a maioria dos presentes não passavam de gestos aleatórios, mas que fizeram os olhos do jovem Portinari se arregalarem em reconhecimento. "Boa noite. Meu nome é Helena. Não tenha medo. Estou aqui para ajudar." A transformação no rosto de Guilherme foi instantânea e visível a todos. Anos de isolamento e vergonha deram lugar a um assombro que logo se converteu em emoção pura. Suas mãos, trêmulas a princípio, responderam aos poucos: Você sabe Libras? De verdade?" Helena sorriu, seus dedos continuando a desenhar palavras no ar com uma elegância quase hipnótica. "Sim, sei. E quero que saiba que você não está sozinho aqui." Um murmúrio crescente percorreu o salão. Os convidados, inicialmente constrangidos, agora observavam fascinados aquela conversa silenciosa, que paradoxalmente parecia mais eloquente que muitas das trivialidades verbalizadas naquele mesmo espaço ao longo dos anos. "Isso é algum tipo de truque", interrompeu Afonso, seu rosto começando a enrubescer. "Alguns sinais básicos decorados para impressionar. Aposto que não consegue manter uma conversa real." Helena virou-se para encará-lo, seus olhos transmitindo uma firmeza que fez o empresário recuar imperceptivelmente. "Por que não testamos isso, Sr. Portinari? Peça para seu filho me fazer qualquer pergunta, qualquer uma." Afonso hesitou por um instante, desconcertado pela confiança da garçonete, mas logo recuperou a compostura e se dirigiu ao filho com voz imperativa. "Guilherme, pergunte algo específico sobre o restaurante, algo que ela não teria como saber previamente." Guilherme assentiu e, com movimentos mais seguros agora, suas mãos formularam uma pergunta complexa sobre a adega exclusiva do Olhar do Infinito, incluindo detalhes sobre vintages específicos e técnicas de armazenamento. Helena não apenas compreendeu a pergunta, mas respondeu com uma precisão técnica que impressionou até mesmo o sommelier que observava a cena, detalhando em libras os processos de climatização e as particularidades das safras mencionadas. "Ela pode ter estudado sobre vinhos", insistiu Afonso, seu tom traindo um início de desespero. "Isso não prova nada." Um dos convidados, um neurocirurgião renomado que até então observava tudo em silêncio, levantou-se. "Sr. Portinari, se me permite uma sugestão. Como médico, posso garantir que o que estamos vendo não é algo que possa ser ensaiado em pouco tempo. A fluência com que ambos se comunicam sugere anos de prática." "Exatamente", exclamou outro convidado, um professor universitário. "Estamos testemunhando uma demonstração de Libras em nível avançado. A sintaxe, a expressão facial, os classificadores, isso é uma língua completa e complexa, sendo usada em tempo real." Afonso, visivelmente desconfortável com o rumo que a situação tomava, esvaziou sua taça em um único gole. "Tudo bem, então. Vamos continuar com esse espetáculo." Ele se virou para o chefe que observava tudo com interesse crescente. "Pierre, explique a esse jovem o menu completo de hoje. Todos os pratos, ingredientes, técnicas. Vamos ver se ela consegue traduzir isso." O chefe francês,
alto e magro, com um bigode meticulosamente aparado, aproximou-se e começou a detalhar em seu sotaque carregado cada elemento do menu de degustação criado especialmente para a ocasião. Falava de reduções, emulsões, técnicas de cozimento a vácuo, ingredientes importados de todos os cantos do mundo. Terminologias gastronômicas complexas, mesmo para quem dominava o vocabulário culinário. Helena não hesitou. Suas mãos traduziam cada termo com precisão, às vezes precisando criar classificadores descritivos para conceitos que não tinham sinais específicos em libras, mas sempre mantendo a fluidez e clareza. Guilherme, por sua vez, absorvia cada informação com visível fascínio, ocasionalmente fazendo perguntas que Helena prontamente repassava ao chefe. Pela primeira vez em anos, Guilherme Portinari participava ativamente de uma conversa no restaurante de seu pai. Seus olhos brilhavam de uma maneira que os presentes jamais haviam visto. Seu corpo, antes retraído, agora se inclinava para a frente com interesse genuíno. Suas mãos se movimentavam com confiança crescente. Incrível! Murmurou uma socialite sentada próxima ao centro da mesa. É como se estivéssemos vendo ele pela primeira vez. O comentário, embora baixo, atingiu Afonso como um golpe físico. Algo em seu olhar mudou, uma mistura de surpresa e uma emoção mais profunda que poucos ali poderiam identificar. Por um brevíssimo momento, pareceu que uma compreensão dolorosa começava a despertar naquele homem acostumado a dobrar o mundo à sua vontade. Mas o momento passou rapidamente. Reunindo os cacos de sua arrogância, Afonso bateu palmas com força, interrompendo a interação entre Helena, Guilherme e o chefe. Muito impressionante, devo admitir, mas isso ainda não é o suficiente para provar seu ponto, senhorita Soares. Helena virou-se para encará-lo, uma pergunta silenciosa em seu olhar. Quero saber como você aprendeu tudo isso, exigiu Afonso, sua voz misturando curiosidade e desconfiança. Uma garçonete com conhecimento fluente de libras? Isso não é comum. O que está por trás disso tudo? Um silêncio momentâneo caiu sobre o salão. Helena trocou um olhar com Guilherme, que assentiu levemente, como se lhe desse permissão para prosseguir. Não sou apenas uma garçonete, senhor Portinari, respondeu ela finalmente. Antes de trabalhar aqui, fui intérprete de Libras no Hospital São Paulo, certificada e com especialização em contextos médicos complexos. Afonso franziu o senho. E por que alguém deixaria uma carreira como essa para servir mesas? A pergunta pairou no ar como uma névoa densa. Helena respirou fundo, seus olhos momentaneamente se desviando para a cidade que se estendia muito abaixo das janelas panorâmicas. Quando voltou a encarar Afonso, havia algo novo em seu olhar, uma vulnerabilidade controlada, uma decisão tomada. Nem todas as escolhas na vida são baseadas em ambição profissional ou dinheiro, senhor Portinari, disse ela, sua voz calma, mas firme. Algumas são motivadas por circunstâncias que estão além do nosso controle. Que tipo de circunstâncias? Pressionou Afonso, genuinamente intrigado agora. Helena olhou para Guilherme, que a observava com interesse intenso, claramente captando cada palavra formada por seus lábios. Ela então começou a sinalizar ao mesmo tempo em que falava, permitindo que ele acompanhasse sua história. Aprendi Libras por causa do meu irmão, revelou ela. Rafael nasceu surdo como seu filho. Crescemos comunicando-nos através de sinais que, no início, inventávamos nós mesmos. Quando ele entrou na escola, comecei a estudar Libras formalmente para ajudá-lo. Acabei me apaixonando pela língua e decidi fazer dela minha profissão. Os convidados escutavam em silêncio respeitoso. Mesmo Afonso parecia momentaneamente desarmado pela sinceridade daquele relato. Trabalhei como intérprete por 6 anos, continuou Helena. Era mais que um emprego, era uma vocação. Ajudava pessoas surdas a se comunicarem em consultas médicas complexas, em audiências judiciais, em momentos cruciais de suas vidas. E então, inquiriu Afonso quando ela fez uma pausa. Helena respirou fundo. Então aconteceu algo que mudou tudo. Precisei me afastar da comunidade surda. O trabalho como intérprete,
Tornou-se doloroso demais. Precisava de distância, de um trabalho anônimo, onde pudesse simplesmente existir sem lembranças. Ela olhou ao redor do salão luxuoso. Este lugar parecia tão distante daquele mundo que decidi que seria perfeito. Um silêncio respeitoso seguiu-se às suas palavras. Mesmo os mais cínicos entre os presentes podiam sentir a autenticidade de sua história. Guilherme, em particular, a observava com uma emoção palpável, como se enxergasse nela um reflexo de sua própria jornada de isolamento e superação. Então, disse Afonso, quebrando o silêncio, você abandonou uma carreira como intérprete para se esconder aqui, servindo mesas? O tom condescendente fez algo mudar no olhar de Helena. A vulnerabilidade deu lugar a uma determinação férrea. Não me escondi, Sr. Portinari. Sobrevivi. E pelo que vejo, não fui a única neste restaurante forçada a esconder quem realmente é. Seus olhos se voltaram significativamente para Guilherme, que mantinha o olhar fixo nela, absorvendo cada palavra, cada sinal. Afonso seguiu seu olhar, e por um breve momento, algo parecido com vergonha cruzou seu rosto. Mas logo sua expressão se endureceu novamente. Isso tudo é muito comovente, senhorita Soares, mas ainda não responde à minha pergunta original. Por que meu filho deveria usar essa língua de sinais quando gastei fortunas para que ele pudesse falar como uma pessoa normal? A pergunta provocou expressões de desaprovação entre alguns dos convidados. Guilherme enrijeceu visivelmente, seus olhos se enchendo de mágoa. Helena, porém, manteve a calma. Porque é a língua natural dele, senhor Portinari, respondeu ela simplesmente. Assim como o português é a sua, e cada ser humano merece o direito fundamental de se expressar em sua própria língua. Suas palavras reverberaram pelo salão silencioso, carregando um peso que ia muito além daquela noite, daquele desafio. Pela primeira vez, o imponente olhar do infinito parecia um lugar onde verdades, há muito silenciadas, finalmente encontravam voz, ironicamente, através de mãos que falavam sem emitir um único som. Capítulo 4. O silêncio quebrado. O salão do olhar do infinito havia se transformado em algo diferente. Daquela noite, não era mais apenas um cenário de ostentação, onde a elite paulistana exibia suas joias e influência entre taças de champanhe e pratos de nomes impronunciáveis. Agora, era um palco onde uma revolução silenciosa se desenrolava, onde verdades há muito enterradas emergiam à superfície, onde o poder de Afonso Portinari, antes incontestável, começava a mostrar suas primeiras rachaduras. Você disse que trabalhou como intérprete por 6 anos, retomou Afonso, seu tom ainda cético, mas menos agressivo. E agora quer me fazer acreditar que abandonou uma carreira promissora para servir mesas no meu restaurante? Por quê? O que realmente aconteceu? Helena sentiu todos os olhares sobre si. O silêncio expectante pesava como um manto sobre seus ombros. Ao seu lado, Guilherme a observava com intensidade, como se pudesse absorver cada palavra formada por seus lábios. Por um momento, ela hesitou. Aquela parte de sua história era um território que raramente visitava, mesmo em seus pensamentos mais íntimos. Meu irmão Rafael era um artista, começou ela, sua voz baixa, mas firme. Um pintor talentoso que, apesar de surdo, ou talvez por causa disso, enxergava o mundo com uma sensibilidade única. Suas telas captavam nuances de luz e emoção que muitos de nós, presos à tirania dos sons, jamais percebemos. As imagens que há anos tentava suprimir voltavam agora com nitidez dolorosa. Rafael, em seu estúdio improvisado, coberto de tinta até os cotovelos, sorrindo com aquela alegria genuína que parecia iluminar todo o apartamento pequeno que dividiam. Éramos só nós dois desde a adolescência, continuou ela. Nossos pais não aceitavam a surdez dele. Achavam que era uma deficiência a ser corrigida, não uma identidade a ser celebrada. Quando ele se recusou a usar aparelhos auditivos e continuou se comunicando exclusivamente em libras, eles o consideraram uma vergonha. Para a família, Guilherme se moveu desconfortavelmente em sua cadeira,
seu olhar encontrando o de Helena em um reconhecimento mútuo daquela experiência compartilhada. Saímos de casa juntos quando eu tinha 19 anos e ele 17. Foi difícil no começo, mas construímos nossa vida. Eu trabalhava e estudava, me tornei intérprete. Ele vendia suas telas, começou a ganhar reconhecimento no circuito de arte independente. Tínhamos planos, sonhos. Sua voz falhou momentaneamente. Até que 3 anos atrás, Rafael sofreu um acidente. O salão permanecia em silêncio absoluto. Até mesmo Afonso parecia absorto na narrativa, seu ceticismo inicial dando lugar a uma atenção genuína. Foi numa travessia de rua. O motorista não o viu sinalizando, não percebeu que ele não podia ouvir a buzina. Helena respirou fundo, controlando a emoção. Ele ficou internado por semanas. Eu interpretava para ele em cada consulta médica, em cada procedimento. No fim, os médicos conseguiram salvá-lo, mas... Ela fez uma pausa, seus olhos momentaneamente se perdendo nas luzes da cidade além das janelas. Suas mãos ficaram comprometidas, as mesmas mãos que pintavam obras-primas, que falavam com tanta eloquência, agora mal conseguiam segurar um pincel. Um murmúrio de compaixão percorreu o salão. Uma senhora idosa à mesa enxugou discretamente uma lágrima. Rafael entrou em depressão profunda. Um artista sem suas mãos, um surdo com sua principal forma de comunicação comprometida. Era como se tivesse perdido sua voz 2 vezes. Tentei ajudá-lo de todas as formas, mas ele se fechava cada vez mais. Um dia voltei para casa e o encontrei. Helena parou, incapaz de continuar. Guilherme, percebendo seu sofrimento, levantou-se e, para a surpresa de todos, segurou sua mão em um gesto de conforto. Foi o primeiro contato físico entre eles, carregado de compreensão e solidariedade. Ele tinha tentado... Helena respirou fundo, recompondo-se. Rafael sobreviveu, mas aquilo foi um ponto de ruptura para mim também. Vê-lo naquele estado, sabendo que eu não conseguia alcançá-lo, que não podia salvá-lo de seu próprio desespero. Algo se quebrou dentro de mim. Seus olhos encontraram os de Guilherme, e ela continuou sinalizando enquanto falava. Rafael foi para uma clínica de reabilitação no interior. Decidimos juntos que seria melhor assim. Ele precisava de cuidados especializados que eu não podia proporcionar, e eu precisava de distância para não desmoronar completamente. Afonso, que até então escutava em silêncio, inclinou-se para a frente. E foi aí que você veio trabalhar no Olhar do Infinito? Helena assentiu. Precisava de um emprego que não me lembrasse constantemente do que havia perdido. Algo tão diferente quanto possível do meu trabalho como intérprete. Algo onde eu pudesse simplesmente desaparecer por um tempo. Então você enterrou seu talento, sua formação, para servir mesas. O tom de Afonso não era mais de deboche, mas de genuína perplexidade. Não enterrei nada, respondeu Helena com firmeza inesperada. Apenas dei a mim mesma o tempo necessário para cicatrizar. Rafael está melhor agora. Desenvolveu técnicas para pintar usando a boca e os pés. Está redescobrindo sua arte de formas que nenhum de nós imaginava ser possível. E, José, ela olhou para Guilherme, que ainda segurava sua mão. Eu percebi que fugir do passado não é a resposta, que a dor que tentamos evitar muitas vezes nos guia exatamente para onde precisamos estar. Um silêncio reflexivo caiu sobre o salão. Não era mais o silêncio tenso do início da noite, nem o silêncio constrangido que seguiu as provocações de Afonso. Era um silêncio respeitoso, quase reverente, como se todos os presentes reconhecessem a magnitude daquele momento de vulnerabilidade e verdade. Foi Guilherme quem rompeu o silêncio. Suas mãos começaram a se mover no ar, formando sinais que, embora Helena traduzisse em voz alta para os presentes, pareciam falar diretamente ao coração de cada um. Durante toda a minha vida, sinalizou ele, enquanto Helena vocalizava suas palavras, fui tratado como se houvesse algo errado comigo, como se minha surdez fosse uma falha a ser corrigida, um obstáculo a ser superado, uma vergonha a ser escondida. Seus olhos fixaram-se em Afonso, que pela primeira vez naquela noite parecia genuinamente desconfortável.
Passei por inúmeras cirurgias, terapias, tratamentos. Aprendi a ler lábios, a modular minha voz para parecer normal, a esconder minha identidade surda para não envergonhar meu pai diante de seus amigos importantes. Mas sabe o que nunca me ofereceram? Suas mãos tremiam levemente agora. Uma forma de realmente me comunicar, de expressar quem eu sou, o que penso, o que sinto. Afonso desviou o olhar, incapaz de enfrentar a verdade nas mãos de seu filho. A primeira vez que tive contato com Libras foi escondido, através de vídeos online. Aprendi sozinho, às escondidas, com medo de ser descoberto, porque para meu pai, usar as mãos para falar era admitir a derrota. Era confirmar que todos aqueles milhões gastos em tratamentos foram em vão. Um murmúrio de desaprovação percorreu a mesa. Olhares críticos agora direcionados a Afonso, que parecia encolher-se em sua cadeira. Mas não foram em vão, continuou Guilherme, suas mãos movendo-se com confiança crescente. Os implantes me ajudam a perceber sons, a terapia me ensinou a vocalizar quando necessário. Mas Libras me deu voz. Uma voz que não depende de aparelhos ou aprovação de ninguém. Uma voz que é totalmente minha. Helena traduzia cada palavra com emoção contida, sua voz clara preenchendo o salão, enquanto as mãos de Guilherme dançavam no ar com eloquência crescente. Esta noite, prosseguiu ele, pela primeira vez, não me sinto um estrangeiro no restaurante do meu próprio pai. Não me sinto deficiente ou incompleto. Graças a Helena, finalmente posso ser ouvido, ironicamente, sem emitir um único som. Os convidados, visivelmente emocionados, começaram a aplaudir espontaneamente. Não era o aplauso educado de quem assistia a uma apresentação ensaiada, mas a resposta genuína de quem testemunhava um momento de autenticidade rara naquele ambiente normalmente dominado por aparências. Afonso permanecia imóvel em sua cadeira, o rosto uma máscara impenetrável. Quando os aplausos cessaram, ele finalmente falou, sua voz mais baixa do que o habitual. Por que nunca me disse isso, Guilherme? O jovem sorriu tristemente, suas mãos formando sinais que Helena continuava a traduzir. Como eu poderia, pai? Você nunca aprendeu minha língua. A simplicidade daquela resposta pareceu atingir Afonso com força desproporcional. Pela primeira vez naquela noite, talvez pela primeira vez em anos, o poderoso empresário parecia verdadeiramente sem palavras. Foi nesse momento que Júlia Mendes, a gerente executiva do restaurante, aproximou-se discretamente. Sempre impecável em seu tailleur preto, Júlia era conhecida por sua eficiência discreta e lealdade inabalável a Afonso. Mas seu semblante agora revelava uma determinação incomum. Senhor Portinari, disse ela, sua voz firme mas respeitosa. Acredito que uma decisão precisa ser tomada sobre a aposta. Helena claramente demonstrou sua fluência em Libras e a legitimidade desta língua como forma de comunicação. Afonso lançou-lhe um olhar irritado pela intromissão, mas Júlia continuou inabalável. Como gerente responsável pelo bem-estar dos funcionários, não posso permanecer em silêncio diante do que presenciei esta noite. Helena não apenas ganhou a aposta, mas nos deu a todos uma lição valiosa sobre comunicação, respeito e dignidade. Outros funcionários começaram a se aproximar, o chefe Pierre, o sommelier Carlos, o maître Antônio. Cada um deles, normalmente submisso às vontades de Afonso, agora parecia encontrar coragem na atitude de Júlia. O senhor Portinari sempre nos ensinou que o olhar do infinito representa o ápice da excelência, disse Pierre em seu sotaque carregado. Mas esta noite compreendi que excelência sem humanidade é vazia. Se demitir Helena depois do que testemunhamos, não poderei continuar como chefe deste estabelecimento. Nem eu como sommelier, acrescentou Carlos. Um a um, os funcionários manifestavam sua solidariedade a Helena e Guilherme. O impensável estava acontecendo. O império de Afonso Portinari estava se voltando contra ele. Não com violência ou rebelião aberta, mas com uma onda silenciosa e implacável de decepção coletiva. Os convidados observavam a cena com fascínio mal disfarçado. Não era todos os dias que se testemunhava a queda de um homem tão poderoso em tempo real,
em seu próprio domínio. Afonso olhou ao redor, sentindo o peso daqueles olhares. Seu império, construído com tanto orgulho ao longo de décadas, parecia desmoronar diante de seus olhos. E no centro desse colapso estavam seu próprio filho e uma garçonete que, de alguma forma inexplicável, havia conseguido fazer o que ninguém jamais conseguira: silenciá-lo completamente. Capítulo 5. A queda do Império. Afonso Portinari jamais imaginara que seu próprio aniversário se transformaria no dia em que seu império começaria a ruir. Sentado em sua cadeira de espaldar alto, que mais parecia um trono, ele observava com incredulidade a cena que se desenrolava à sua frente. Seus funcionários, antes obedientes e intimidados, agora formavam uma barreira silenciosa de resistência ao redor de Helena e Guilherme. Seus convidados, figuras influentes da sociedade paulistana, que normalmente competiam por sua atenção e favores, agora o encaravam com expressões que variavam entre desaprovação, constrangimento e até mesmo uma mal disfarçada satisfação por testemunhar a fragilização de um homem tão poderoso. "Isso é um absurdo", murmurou ele mais para si, mesmo do que para os outros. Sua voz, antes dominante, agora parecia pequena no vasto salão. "Não, senhor Portinari", respondeu Júlia Mendes, a gerente executiva, com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma. "O absurdo foi o que presenciamos aqui esta noite. O senhor humilhou publicamente seu próprio filho e depois tentou usar uma funcionária como instrumento dessa humilhação." Afonso impertigou-se, tentando recuperar sua postura autoritária. "Sou eu quem decide o que é absurdo no meu próprio restaurante, Júlia. E quanto a você?" Ele apontou para Helena. "Essa demonstração toda foi muito comovente, mas isso não muda o fato de que você interrompeu uma celebração privada e causou esse circo." Guilherme se moveu então, seus gestos precisos captando a atenção de todos. Helena traduziu. "Pai, Helena ganhou a aposta que você mesmo propôs. Ela provou que Libras é uma língua completa e sofisticada. Provou que sou perfeitamente capaz de me comunicar se me for permitido usar minha própria língua." "Isso não prova nada", retorquiu Afonso, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. "É apenas uma forma rudimentar de rudimentar." A voz grave e respeitada do professor Alberto Ventura, especialista em linguística da USP e um dos convidados, interrompeu Afonso. "Perdoe-me, Portinari, mas como linguista, não posso deixar passar essa afirmação equivocada. O que testemunhamos aqui foi uma demonstração impressionante de uma língua completamente estruturada, com gramática própria, sintaxe complexa e capacidade de expressar qualquer conceito que o português falado expressa." Murmúrios de concordância percorreram o salão. Afonso lançou um olhar traído ao professor, que costumava frequentar suas recepções e se beneficiar de sua generosidade como patrono das artes. "Além disso", continuou o professor, ajustando os óculos de armação fina, "pesquisas comprovam que crianças surdas, expostas à língua de sinais desde cedo, desenvolvem habilidades cognitivas e emocionais comparáveis às de crianças ouvintes. Não há nada de rudimentar ou inferior na comunicação por sinais. E quanto aos milhões que gastei", explodiu finalmente Afonso, sua fachada de compostura desmoronando por completo. "Os especialistas internacionais, os implantes, as terapias, tudo para que ele pudesse ser normal, para que pudesse assumir os negócios da família sem ser visto como surdo", completou Helena, sua voz suave, mas firme. "Senhor Portinari, seu filho é surdo. Não é uma doença a ser curada, não é uma vergonha a ser escondida. É parte de quem ele é, de sua identidade." Guilherme se levantou. Então, seus movimentos decididos enquanto se posicionava no centro do salão. Suas mãos começaram a se mover em um discurso que Helena traduzia com emoção contida, mas audível a todos. "Durante toda a minha vida, tentei ser o filho que você queria, pai. Escondi minha surdez como se fosse um segredo vergonhoso. Sorri e acenei em eventos sociais, fingindo compreender conversas das quais captava apenas fragmentos.
Suportei cirurgias dolorosas e sessões intermináveis de terapia da fala, não porque me ajudassem a me comunicar melhor, mas porque você acreditava que me fariam normal. Afonso empalideceu, suas mãos agarrando os braços da cadeira com força. Mas sabe o que descobri? Continuou Guilherme através das mãos e da voz de Helena. Que nunca serei o filho que você imaginou. Não porque sou surdo, mas porque sou uma pessoa diferente de você. Tenho meus próprios sonhos, minhas próprias ambições. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Afonso, algo que ninguém naquela sala jamais havia testemunhado. Não quero dirigir seu império gastronômico, pai. Quero criar o meu próprio caminho. Por anos, desenhei em segredo. Desenvolvi projetos que você nunca se interessou em conhecer. Formei-me em design gráfico através de cursos online, porque você se recusava a considerar qualquer carreira para mim que não fosse assumir seus negócios. Afonso piscou, genuinamente surpreso. Você se formou? Quando? Como? Enquanto você achava que eu estava apenas perdendo tempo na internet, eu estudava. Construía um futuro que você nunca me permitiria ter abertamente. O restaurante inteiro observava em silêncio respeitoso, enquanto o jovem continuava sua confissão, anos de sentimentos reprimidos finalmente encontrando expressão. Sei que você acha que fez tudo isso por amor à sua maneira, que cada tratamento, cada especialista, cada tentativa de me consertar era sua forma distorcida de cuidar de mim. Mas não era amor, pai. Era controle. Era vergonha. Era sua incapacidade de aceitar que seu único filho e herdeiro não se encaixava na imagem perfeita que você projetou para sua dinastia. As palavras, traduzidas pela voz emocionada de Helena, caíam como martelos sobre Afonso. Cada frase desmontava um pouco mais a fachada cuidadosamente construída de patriarca benevolente que ele havia cultivado ao longo dos anos. O Senhor gastou milhões tentando me fazer ouvir, pai, mas nunca, nem uma única vez, tentou me escutar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se movia, ninguém ousava sequer respirar muito alto. Era como se o tempo tivesse congelado naquele momento de verdade absoluta que ecoava pelo luxuoso salão. Foi Antônio, o maître que servia o olhar do infinito há mais de 2 décadas, quem finalmente quebrou o silêncio. Seu rosto, normalmente impassível, agora mostrava sinais claros de emoção. Senhor Portinari, disse ele, aproximando-se com passos medidos, sirvo o senhor desde a inauguração deste restaurante. Vi-o construir este império do nada, com determinação, e sim, com uma exigência implacável por perfeição, que muitas vezes beirava a crueldade. Afonso o encarou, surpreso por essa franqueza inédita de um funcionário normalmente tão discreto. Durante todos esses anos, permanecia em silêncio diante de suas explosões de raiva, suas humilhações públicas, seu tratamento muitas vezes desumano com a equipe. Fiz isso porque admirava sua visão, sua ambição. Mas esta noite... Antônio balançou a cabeça, como se ainda processasse o que havia testemunhado. Esta noite, cruzou-se uma linha que nenhum homem decente deveria cruzar. Você está se demitindo, Antônio? Perguntou Afonso, sua voz estranhamente calma. Não, senhor. Estou lhe dando a oportunidade de ser melhor, de reconstruir não apenas sua relação com seu filho, mas com todos nós que dedicamos nossas vidas a este lugar. Outros funcionários se aproximaram então. Garçons, ajudantes de cozinha, recepcionistas, pessoas que normalmente permaneciam invisíveis nas sombras do salão, agora formando um semicírculo silencioso ao redor de Helena e Guilherme. Pierre, o temperamental chefe francês, deu um passo à frente. Quando o senhor me trouxe de Paris, prometeu-me que o Olhar do Infinito seria um templo de excelência e inovação. E é, de fato, um dos restaurantes mais premiados do país. Mas esta noite compreendi que falta a ingrediente mais fundamental de todos. E qual seria? Perguntou Afonso, sua arrogância habitual dando lugar a uma curiosidade genuína. Humanidade, monsieur. Compaixão, respeito pela dignidade de cada pessoa que passa por estas portas,
Seja um cliente que gasta milhares em uma refeição. Seja um jovem surdo que, por acaso, é seu filho. Seja uma garçonete que carrega uma história de superação mais inspiradora que qualquer prato que já criei. Os convidados, que até então observavam a cena em silêncio constrangido, começaram a se levantar um a um, não em protesto ou revolta, mas em um gesto silencioso de solidariedade que parecia dizer: estamos testemunhando algo importante aqui, algo que transcende um mero conflito familiar ou trabalhista. Até mesmo Cristina Avelar, a implacável colunista social que havia documentado a ascensão de Afonso Portinari nos últimos 30 anos, parecia profundamente tocada. Seu celular, normalmente empunhado como uma arma para capturar fofocas da elite, permanecia esquecido em sua bolsa enquanto ela observava a transformação que ocorria diante de seus olhos. "O senhor tem uma escolha agora, senhor Portinari", disse Júlia, sua voz gentil, mas firme. "Pode se agarrar ao seu orgulho e assistir enquanto tudo que construiu desmorona. Não apenas seu relacionamento com seu filho, mas a reputação deste restaurante, a lealdade de sua equipe, o respeito de seus pares." Afonso a encarou, seu rosto uma máscara ilegível. "Ou", continuou ela, "pode fazer algo que suspeito que não faz há muito tempo. Admitir que estava errado, aprender com seus erros e começar a reconstruir, não um império baseado em medo e intimidação, mas algo genuinamente duradouro, baseado em respeito mútuo e compreensão." Os olhos de Afonso se voltaram para Guilherme, que permanecia de pé no centro do salão, suas mãos agora quietas ao lado do corpo, seu olhar misturando desafio e uma esperança cautelosa que parecia frágil demais para ser nomeada. Algo mudou então na postura do empresário. Seus ombros, normalmente eretos em uma demonstração constante de autoridade, pareceram ceder ligeiramente. Suas mãos, sempre firmes, tremiam de maneira quase imperceptível, e em seus olhos, aqueles olhos frios que tantos haviam temido ao longo dos anos, havia um brilho úmido que sugeria que até mesmo o grande Afonso Portinari não era imune à mais básica das emoções humanas, o arrependimento. Com um movimento lento, quase doloroso, ele se levantou de sua cadeira. O salão inteiro prendeu a respiração, todos os olhares fixos nele, esperando sua próxima ação. Afonso deu alguns passos hesitantes em direção ao filho. Parou a uma distância respeitosa, como se subitamente consciente de que não tinha o direito de invadir o espaço pessoal de Guilherme. E então, para assombro de todos os presentes, Afonso Portinari, o homem que nunca pedira desculpas, que nunca admitira erro, que construíra um império baseado na premissa de que mostrar vulnerabilidade era sinal de fraqueza, fez algo extraordinário. Levantou as mãos trêmulas diante do peito, em uma tentativa desajeitada de formar um sinal. "Como?" Sua voz falhou e ele pigarreou para recomeçar. "Como eu digo, me perdoe em sua língua, filho." Capítulo 6. Reconstrução. O olhar do infinito permaneceu fechado por 2 semanas após aquela noite histórica. Os jornais e sites de fofoca especularam incansavelmente sobre o motivo, desde problemas financeiros até inspeções sanitárias, mas ninguém poderia imaginar a verdadeira razão por trás das portas lacradas do restaurante mais exclusivo de São Paulo. No primeiro dia de reabertura, uma placa discreta na entrada chamava a atenção. "Hoje celebramos a comunicação em todas as suas formas." Dentro, os clientes habituais notavam mudanças sutis, mas significativas. O cardápio agora vinha acompanhado de descrições em braille e imagens ilustrativas. A equipe de atendimento incluía novos membros, entre eles um jovem intérprete de Libras que permanecia disponível para clientes surdos. No canto do salão principal, uma pequena exposição exibia obras de arte criadas por artistas com deficiência, incluindo pinturas vibrantes assinadas por um tal de R. Soares. Mas a mudança mais surpreendente de todas era visível na figura de Afonso Portinari. O outrora intimidador proprietário circulava pelo salão com uma postura diferente, ainda elegante, ainda comandando respeito, mas despojado daquela arrogância opressiva que o caracterizara por tantos anos. Não foi fácil para ele,
comentou Júlia Mendes com Helena, enquanto observavam Afonso cumprimentar os clientes com uma cordialidade que parecia estranhamente natural agora. Especialmente as primeiras aulas. Helena sorriu lembrando-se da cena. Afonso Portinari, sentado desconfortavelmente em uma cadeira plástica na Associação de Surdos de São Paulo, rodeado por crianças e adolescentes que o observavam com curiosidade enquanto ele tentava reproduzir os sinais mais básicos da Libras. O homem que controlava um império gastronômico, reduzido a um estudante desajeitado, incapaz de acertar até mesmo a configuração de mão para dizer bom dia. Ele está se esforçando, respondeu Helena, ajustando o novo uniforme que todos os funcionários agora usavam. Um conjunto elegante, mas confortável, que substituía a antiga vestimenta formal, quase militarizada. E isso é o que importa. Guilherme emergiu da cozinha, onde estivera conversando com o chefe Pierre sobre o novo design dos menus. Nos últimos 15 dias, o jovem Portinari havia florescido de maneiras que ninguém poderia prever. Livre da sombra opressiva das expectativas do pai, ele finalmente revelara seu talento extraordinário para design gráfico, assumindo a tarefa de renovar toda a identidade visual do Olhar do Infinito. Meu pai está procurando por você, sinalizou ele para Helena com um sorriso. Algo sobre o discurso de inauguração. Helena assentiu e se dirigiu ao escritório que antes era território exclusivo de Afonso, mas que agora servia como espaço de trabalho compartilhado para toda a equipe de gestão. Encontrou o empresário sentado à mesa, papéis espalhados à sua frente, os óculos de leitura equilibrados na ponta do nariz. Ah, Helena, entre, por favor, disse ele, levantando o olhar. Suas mãos simultaneamente formaram, ainda com alguma dificuldade, o sinal correspondente à bem-vinda. Era um esforço consciente que ele fazia agora, falar e sinalizar ao mesmo tempo, mesmo que de forma rudimentar, como parte de seu compromisso de tornar a comunicação mais acessível. O senhor queria me ver? Perguntou ela, fechando a porta suavemente atrás de si. Sim, sente-se. Afonso removeu os óculos, esfregando a ponte do nariz, como fazia quando estava especialmente cansado ou preocupado. Estou tentando finalizar o discurso para a reabertura oficial desta noite, mas não consigo encontrar as palavras certas. Helena sentou-se na cadeira em frente à mesa, notando como o escritório havia mudado. As paredes antes adornadas apenas com prêmios e reconhecimentos, agora exibiam também fotografias da equipe, incluindo uma especialmente tocante de Afonso e Guilherme, em seu primeiro dia de aula de Libras juntos. O que exatamente está tentando dizer? Perguntou ela. Afonso suspirou, empurrando o rascunho do discurso para longe. Como? Um homem admite publicamente que passou a vida inteira equivocado? Que construiu um império baseado em valores distorcidos? Que falhou não apenas como empresário, mas como pai? Sua vulnerabilidade, ainda tão nova e frágil, comoveu Helena. Nas últimas semanas, ela testemunhara uma transformação em Afonso que poucos acreditariam possível. O tirano implacável dando lugar a um homem capaz de reconhecer suas falhas e, mais importante, determinado a corrigi-las. Talvez não precise dizer tudo isso explicitamente, sugeriu ela. Às vezes, as ações falam mais alto que palavras. E o que o senhor fez nestes últimos dias? As mudanças no restaurante, as aulas de Libras, a nova relação com Guilherme, isso comunica mais do que qualquer discurso poderia. Afonso a estudou por um momento, um novo respeito evidente em seu olhar. Sabe, Helena, em toda a minha vida, cercei-me de pessoas que diziam apenas o que eu queria ouvir. Bajuladores, interesseiros, oportunistas, nunca alguém que me desafiasse, que me mostrasse uma perspectiva diferente. O senhor não exatamente incentivava opiniões divergentes, observou Helena com um pequeno sorriso. Afonso riu, um som genuíno que ainda surpreendia quem o conhecera antes. Justo. Ele se recostou na cadeira, observando-a com curiosidade. Posso perguntar, algo pessoal? Helena assentiu. Por que ficou depois daquela noite, depois de tudo que aconteceu? Por que não simplesmente pegou os 100 mil reais da aposta e foi embora? Poderia ter processado o restaurante, me exposto na mídia, arruinado minha reputação.
Teria sido seu direito. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações. Helena considerou cuidadosamente antes de responder. Quando meu irmão enfrentou seu momento mais sombrio, disse ela finalmente, aprendi algo crucial sobre superação. Não se trata apenas de sobreviver ao trauma, mas de transformá-lo em algo significativo. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. O que aconteceu naquela noite foi doloroso para todos os envolvidos, mas especialmente para Guilherme. Se eu tivesse ido embora, teria levado comigo minha indignação, minha raiva justificada, e talvez até os R$100.000. Mas teria deixado ele para trás, ainda preso no mesmo sistema que o silenciou por tantos anos. Afonso baixou o olhar, a vergonha ainda fresca quando confrontado com os efeitos de suas ações passadas. Fiquei porque vi uma oportunidade rara, a chance de transformar um momento de crise em um catalisador para a mudança real. Ela sorriu suavemente. Além disso, meu irmão me mataria se soubesse que... Abandonei um surdo que precisava de apoio. A menção ao irmão de Helena trouxe outro assunto que Afonso queria discutir. Falando nisso, a exposição das obras dele está pronta para a inauguração desta noite. As pinturas são extraordinárias. Ele hesitou, escolhendo as palavras. Guilherme mencionou que ele virá pessoalmente. Helena assentiu, uma emoção contida brilhando em seus olhos. Sim, ele confirmou ontem. Será a primeira vez que sai da clínica para um evento social em quase 2 anos. Estou ansioso para conhecê-lo, disse Afonso com sinceridade, e para agradecer a ele pessoalmente. Agradecer? Perguntou Helena surpresa. Por ter uma irmã como você. Se não fosse por seu irmão, você nunca teria aprendido Libras. E se você não tivesse aprendido Libras... Ele olhou para a fotografia de Guilherme na parede, seu rosto suavizando-se. Bem, talvez eu nunca tivesse realmente conhecido meu próprio filho. Helena sentiu um nó na garganta, emocionada pelo reconhecimento. Nas últimas semanas, enquanto ajudava a reestruturar o restaurante e servia como ponte entre Afonso e a comunidade surda, ela própria havia passado por um processo de cura. Cada aula de Libras que ministrava, cada barreira de comunicação que ajudava a derrubar, era um passo em sua própria jornada de reconciliação com o passado. Acho que sei o que deveria dizer em seu discurso, Sr. Portinari, disse ela depois de um momento. O quê? A verdade. Simples assim. Não uma confissão dramática ou um pedido público de perdão. Isso seria mais sobre aliviar sua consciência do que realmente fazer a diferença. Fale sobre o futuro que está construindo agora, sobre como o olhar do infinito está se transformando em um espaço verdadeiramente inclusivo, onde a excelência gastronômica coexiste com respeito à diversidade humana. Afonso considerou suas palavras, assentindo lentamente. E quanto a Guilherme? Como reparo décadas de tudo que fiz? Isso não acontecerá em um discurso nem em uma noite, nem mesmo em algumas semanas de aulas de Libras, respondeu Helena com gentileza. Será uma jornada diária de pequenos gestos, de escuta genuína, de respeito às escolhas dele. Enquanto falavam, uma batida suave na porta anunciou a chegada de Guilherme. Ele entrou com confiança, uma presença transformada do jovem tímido e retraído que Helena conhecera meses antes. Em suas mãos trazia um tablet com os designs finalizados para o novo logotipo do restaurante. Afonso levantou-se imediatamente, sinalizando um oi entusiasmado, seguido por outros sinais ainda desajeitados, que fizeram Guilherme sorrir. O jovem respondeu com sinais mais lentos e didáticos, adaptando sua comunicação natural para o nível iniciante do pai, um compromisso silencioso que simbolizava o novo equilíbrio que estavam construindo juntos. Helena observou a interação com um sorriso discreto. Ainda havia desconforto, ainda havia momentos de frustração de ambos os lados, mas também havia algo novo e precioso florescendo entre pai e filho. Respeito mútuo, vontade de compreender, paciência para aprender a língua um do outro, literal e metaforicamente. Trouxe os designs finais para aprovação, sinalizou Guilherme, mostrando o tablet. Afonso estudou as imagens. Com atenção, claramente impressionado com o talento do filho,
que por tanto tempo ignorara. O novo logo mantinha elementos da identidade visual original do olhar do infinito, mas integrava sutilmente o símbolo internacional da acessibilidade e elementos da cultura surda em um design sofisticado e contemporâneo. É perfeito, disse, e sinalizou Afonso, seu orgulho genuíno transbordando em cada gesto. Realmente perfeito. Naquele momento, observando pai e filho engajados em uma comunicação que combinava palavras faladas, sinais e a linguagem universal do respeito, Helena sentiu uma certeza profunda. O verdadeiro império de Afonso Portinari não estava nas paredes luxuosas do restaurante ou nos prêmios acumulados ao longo dos anos, mas no legado que agora começava a construir. Um legado de transformação, inclusão e redenção. Horas mais tarde, enquanto os convidados começavam a chegar para a grande reabertura, Helena ajustava os últimos detalhes da exposição de arte quando sentiu uma presença familiar atrás de si. Virou-se e viu seu irmão Rafael, elegantemente vestido em um terno escuro que contrastava com sua pele morena, observando o espaço com olhos simultaneamente cautelosos e maravilhados. «É tão alto quanto eu imaginava», sinalizou ele com um sorriso brincalhão, referindo-se ao famoso restaurante nas nuvens que a irmã havia descrito tantas vezes. Helena correu para abraçá-lo, a emoção quase transbordando. «Ainda mais alto», respondeu em sinais. «E esta noite é todo seu». Rafael observou suas pinturas dispostas nas paredes do restaurante mais exclusivo da cidade, obras vibrantes criadas com a boca e os pés, retratando mundos de cores e texturas que desafiavam os limites do possível. Seu olhar encontrou então a figura imponente de Afonso Portinari, que se aproximava com passos medidos, Guilherme ao seu lado. «Bem-vindo ao olhar do infinito», disse Afonso, enquanto seus dedos formavam cuidadosamente os sinais correspondentes que havia praticado incansavelmente para esta ocasião. «É uma honra receber o artista cuja obra inaugurará nossa nova era». Enquanto Helena traduzia as partes que Rafael não conseguira compreender pela leitura labial, os quatro permaneceram ali, formando uma imagem que nenhum dos presentes jamais esqueceria. O poderoso empresário, o filho designer, a ex-garçonete agora diretora de acessibilidade e o artista que pintava com a boca e os pés. Quatro pessoas cujas vidas haviam sido entrelaçadas pelo destino, pela dor e finalmente pela coragem de reconstruir o que parecia irremediavelmente quebrado. Lá fora, a cidade de São Paulo estendia-se infinita, suas luzes cintilando como estrelas terrenas sob o céu noturno, e dentro do restaurante renascido, a verdadeira comunicação finalmente encontrava seu lugar à mesa. Epílogo. As mãos que transformam 6 meses haviam se passado desde a histórica reabertura do olhar do infinito. A primavera chegava a São Paulo, trazendo consigo uma explosão de cores que parecia espelhar a transformação ocorrida naquele restaurante, que já não era mais apenas um símbolo de exclusividade, mas um exemplo de como a excelência e a inclusão podiam não apenas coexistir, mas potencializar-se mutuamente. Era uma quarta-feira à tarde, horário em que o restaurante normalmente permanecia fechado para o público. No entanto, o salão principal estava cheio, não de executivos em ternos caros ou celebridades em busca de visibilidade, mas de um grupo diverso de pessoas reunidas em semicírculo diante de uma pequena área improvisada como palco. Helena Soares, agora oficialmente diretora de acessibilidade e inclusão do Grupo Portinari, observava a cena com um misto de orgulho e emoção contida. Ao seu lado, Rafael ajustava a gravata, claramente nervoso com sua participação no evento. Do outro lado do salão, Guilherme verificava os últimos detalhes da apresentação em seu tablet, ocasionalmente trocando sinais com um grupo de jovens, surdos que seriam os protagonistas daquela tarde especial. «Nervoso?» perguntou Helena ao irmão em libras. Rafael sorriu, seus olhos refletindo uma mistura de ansiedade e excitação. «Um pouco. Nunca pensei que daria uma palestra no restaurante mais famoso da cidade. Muito menos que seria sobre arte e superação», completou Helena,
apertando gentilmente seu braço em um gesto de apoio. Os últimos meses haviam sido de renascimento para Rafael. Depois da exposição inaugural no Olhar do Infinito, suas obras começaram a atrair atenção significativa no circuito artístico. Um crítico influente descrevera suas pinturas como explosões de vitalidade que desafiam convenções não apenas artísticas, mas humanas. Agora, além de pintar, Rafael havia começado a ministrar workshops para outros artistas com deficiência, ajudando-os a encontrar suas próprias linguagens expressivas. As portas do salão se abriram e Afonso Portinari entrou, acompanhado por uma senhora idosa em uma cadeira de rodas motorizada. Elisa Monteiro, a renomada crítica gastronômica que sofrera um acidente vascular cerebral no ano anterior, era a convidada especial daquela tarde. Apesar das sequelas que afetaram sua mobilidade e fala, ela continuava sendo uma das vozes mais respeitadas no universo da alta gastronomia, adaptando-se às novas circunstâncias com a ajuda de tecnologias assistivas. Helena, Rafael, cumprimentou Afonso, aproximando-se com um sorriso genuíno que ainda surpreendia quem o conhecera antes. Seus dedos formaram os sinais correspondentes com uma fluência que melhorava a cada semana. Dona Elisa está ansiosa para conhecê-los. A crítica moveu sua cadeira para frente, seus olhos vivos e perspicazes contrastando com a fragilidade aparente de seu corpo. Com a ajuda de um tablet especialmente adaptado, ela formou sua saudação. Ouvi falar muito sobre vocês dois. O trabalho que estão realizando aqui é revolucionário. Helena traduziu para Rafael, que agradeceu com um sorriso tímido. O mérito não é nosso, sinalizou ele. É de todos que acreditaram na possibilidade de mudança. Seu olhar cruzou brevemente com o de Afonso, uma compreensão mútua passando entre eles. Nos últimos meses, os dois homens haviam desenvolvido um relacionamento improvável. O empresário, que antes personificava a intolerância, e o artista surdo, que quase desistira de si mesmo. Conectavam-se não apenas pela Libras, que Afonso estudava com dedicação surpreendente, mas por uma experiência compartilhada de transformação pessoal. Um burburinho percorreu o salão quando Júlia Mendes subiu ao pequeno palco improvisado. A gerente executiva, agora sócia minoritária do restaurante, após uma reestruturação que Afonso implementara como parte de seu compromisso com uma gestão mais horizontal, ajustou o microfone e sorriu para os presentes. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à terceira edição do nosso projeto Comunicação Sem Barreiras, anunciou ela, enquanto uma intérprete de Libras traduzia simultaneamente ao seu lado. Para quem nos visita pela primeira vez, este é um espaço mensal que criamos para discutir e celebrar formas diversas de comunicação e expressão. O projeto, idealizado conjuntamente por Helena e Guilherme, transformava o Olhar do Infinito em um centro cultural uma vez por mês, abrindo suas portas gratuitamente para debates, oficinas e apresentações relacionadas à acessibilidade e inclusão. O que começara como uma iniciativa modesta tornara-se rapidamente um fenômeno na cidade, atraindo pessoas de todos os setores interessadas em aprender sobre comunicação inclusiva. Hoje temos uma programação especial, continuou Júlia. Começaremos com a apresentação do Coral de Mãos que Falam, seguida por uma palestra do artista Rafael Soares sobre arte como forma de superação e encerraremos com o lançamento do aplicativo desenvolvido por Guilherme Portinari, que promete revolucionar a comunicação em restaurantes para pessoas surdas e com dificuldades de fala. Helena sentiu um aperto no peito de puro orgulho ao ouvir os nomes de seu irmão e de Guilherme mencionados com tanto respeito. Observou o jovem Portinari na primeira fileira, seus olhos brilhando de expectativa, enquanto aguardava para apresentar o projeto que havia consumido suas noites e dias nos últimos meses. Um aplicativo sofisticado que não apenas traduzia cardápios para Libras através de um avatar 3D, mas também permitia que clientes surdos fizessem pedidos e se comunicassem com a equipe do restaurante sem intermediários. O Coral de Mãos que Falam entrou em fila,
posicionando-se no centro do palco. Era um grupo de 15 adolescentes surdos de diversas origens sociais, todos vestindo camisetas pretas simples que contrastavam com o luxo discreto do restaurante. Ao sinal do regente, também surdo, suas mãos começaram a se mover em sincronia perfeita, interpretando em libras a canção Aquarela, de Toquinho, enquanto uma versão instrumental tocava suavemente ao fundo. Helena notou a emoção no rosto de Afonso enquanto ele observava a apresentação. Meses atrás, o empresário provavelmente teria considerado aquele espetáculo como algo meramente simbólico, talvez até inferior a uma apresentação musical convencional. Agora seus olhos úmidos revelavam uma compreensão profunda da beleza e da poesia contidas naqueles movimentos, naquela dança silenciosa de mãos que pintavam no ar as mesmas imagens que a letra da música evocava. Quando a apresentação terminou, o aplauso veio não apenas na forma convencional, mas também no gesto próprio da comunidade surda, mãos erguidas e sacudidas no ar, em uma demonstração visual de aprovação que era tão expressiva quanto o som de palmas. Rafael foi chamado em seguida. Com passos medidos, ele subiu ao palco, posicionando-se diante do microfone enquanto Helena se preparava para interpretar sua sinalização para o público ouvinte. Minha história, começou ele em libras fluente e expressiva, não é sobre superação no sentido heróico que muitas vezes se atribui a pessoas com deficiência. Não venci apesar da surdez. A surdez é parte de quem sou, de como percebo o mundo, de como me expresso artisticamente. Enquanto Helena traduzia, os olhos de Rafael percorriam a plateia, conectando-se com cada pessoa presente, surdos e ouvintes. Pessoas com e sem deficiência, todos unidos pelo interesse comum em uma comunicação mais ampla e inclusiva. O verdadeiro desafio que enfrentei não foi a surdez em si, mas a forma como o mundo reagiu a ela. As barreiras que quase me destruíram não eram físicas ou sensoriais, mas atitudinais. O preconceito, a baixa expectativa, a infantilização, a exclusão sistemática. Na primeira fileira, Guilherme assentia enfaticamente, seus olhos fixos nas mãos de Rafael, reconhecendo em cada movimento sua própria experiência. Quando perdi a mobilidade nas mãos após o acidente, pensei que havia perdido tudo. Minhas mãos eram minha voz, meu instrumento artístico, minha conexão com o mundo. O desespero me consumiu porque acreditei na mentira que a sociedade conta, que pessoas com deficiência são definidas por suas limitações, não por suas possibilidades. Rafael fez uma pausa, respirando profundamente antes de continuar. Foi minha irmã quem primeiro me desafiou a enxergar além dessas limitações, não com palavras, de motivação vazias ou exigências irreais de superação, mas com amor incondicional e a recusa gentil em permitir que eu desistisse de mim mesmo. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos enquanto traduzia, revivendo aqueles dias sombrios em que lutara não apenas com o irmão, mas por ele, contra o abismo da desesperança que quase o engolira. Descobri então que minhas mãos não eram o único meio de expressão disponível para mim. Comecei a pintar com a boca, depois com os pés. No início era frustrante, doloroso, humilhante até, mas gradualmente algo extraordinário aconteceu. Desenvolvi uma nova linguagem artística, uma nova forma de me comunicar com o mundo. As telas de Rafael expostas nas paredes do restaurante pareciam ganhar vida nova à medida que ele falava sobre seu processo criativo, sobre como a necessidade de adaptar-se criara possibilidades expressivas que ele jamais teria explorado em outras circunstâncias. O que aprendi, e o que compartilho hoje com vocês, é que a verdadeira inclusão não se trata de negar diferenças ou simular que elas não existem. Trata-se de criar espaços e oportunidades onde essas diferenças possam florescer como expressões únicas da experiência humana. O discurso de Rafael continuou por mais 20 minutos, alternando reflexões profundas sobre arte e acessibilidade, com histórias pessoais que arrancavam risos e lágrimas da plateia. Quando terminou, foi recebido com uma ovação calorosa, tanto em aplausos sonoros quanto em mãos agitadas no ar.
Guilherme foi o próximo a subir ao palco, seus movimentos confiantes contrastando dramaticamente com o jovem tímido e retraído que Helena conhecera meses antes. Com orgulho evidente, ele apresentou o aplicativo que desenvolvera, Cardápio de Mãos, demonstrando suas funcionalidades em tempo real. Este não é apenas um projeto tecnológico, sinalizou ele, com Helena agora interpretando para o público ouvinte. É uma declaração de princípios, uma afirmação de que todos merecem autonomia, dignidade e participação plena em experiências tão fundamentalmente humanas como compartilhar uma refeição. O aplicativo projetava-se na tela atrás dele, demonstrando como um cliente surdo poderia navegar pelo cardápio, fazer pedidos específicos, solicitar recomendações do chefe, tudo através de um avatar 3D que sinalizava em libras com precisão impressionante. Muitas pessoas me perguntam se não seria mais simples apenas criar um cardápio com imagens ou descrições escritas, continuou Guilherme. Mas isso ignora um fato fundamental. Para muitos surdos, o português é uma segunda língua. A Libras, com sua gramática própria e estrutura única, é a língua natural, a primeira língua. Respeitar isso não é apenas uma questão de acessibilidade, mas de respeito linguístico e cultural. Helena notou Afonso na plateia, seu rosto uma mistura de orgulho e um certo pesar. O reconhecimento tardio do talento extraordinário que seu filho sempre possuíra. Talento que ele quase sufocara com suas expectativas rígidas e sua vergonha mal disfarçada da surdez do filho. O melhor de tudo, concluiu Guilherme com um sorriso luminoso, é que estamos disponibilizando este aplicativo gratuitamente para qualquer estabelecimento que deseje implementá-lo, porque acreditamos que a inclusão não deve ser um luxo, mas um direito. O anúncio provocou uma nova onda de aplausos entusiasmados. Quando Guilherme desceu do palco, foi imediatamente cercado por jornalistas e representantes de associações de surdos, todos ansiosos para saber mais sobre a iniciativa que prometia revolucionar a acessibilidade no setor de hospitalidade. O evento formal encerrou-se com breves palavras de Afonso, que subiu ao palco visivelmente emocionado. Seus sinais ainda eram imprecisos, ocasionalmente corrigidos discretamente pelo intérprete ao seu lado, mas o esforço genuíno tocava a todos que o observavam. Há alguns meses, começou ele, alternando entre fala e sinais, este restaurante era apenas um símbolo de status e exclusividade. Um lugar onde poucos podiam entrar, onde a perfeição era definida por padrões rígidos e limitados, onde a diversidade era vista como uma ameaça à excelência. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Guilherme na plateia. Hoje, graças a pessoas corajosas que ousaram me desafiar, que ousaram mostrar que havia um mundo inteiro além das paredes de vidro que construía ao meu redor, o olhar do infinito está se tornando algo muito mais significativo, um espaço de encontro genuíno entre diferentes formas de ser, de perceber, de comunicar. Helena traduzia suas palavras para Rafael, observando como o empresário que antes personificava a arrogância e a intolerância havia se transformado em um aliado improvável, mas sincero, na luta por um mundo mais acessível e inclusivo. Nossa jornada está apenas começando, concluiu Afonso. Temos muito a aprender, muitos erros a corrigir, muitas barreiras ainda a derrubar, mas o que celebramos hoje é a possibilidade de transformação, dos espaços, das instituições e, principalmente, de nós mesmos. Após o encerramento formal, enquanto os convidados circulavam pelo salão conversando animadamente e experimentando o aplicativo de Guilherme, Helena encontrou-se sozinha por um momento, observando a cena, do canto do restaurante. O contraste com aquela noite fatídica de 6 meses atrás não poderia ser mais dramático. Pensativa, a voz de Júlia a tirou de suas reflexões. A gerente se aproximou com 2 taças de espumante, oferecendo uma a Helena. Apenas absorvendo tudo isso, respondeu Helena, aceitando a bebida com um sorriso. Às vezes ainda parece surreal. Júlia assentiu, compreensiva. Eu estava relembrando aquela noite, quando você enfrentou Afonso,
Desafiou-o publicamente. Ela balançou a cabeça, admirada. Nunca vi ninguém fazer algo assim antes. O que lhe deu coragem? Helena refletiu por um momento, seus olhos encontrando Rafael do outro lado do salão, conversando animadamente em libras com Guilherme e um grupo de jovens surdos. Não foi coragem exatamente, respondeu finalmente. Foi reconhecimento. Vi no filho de Afonso o mesmo olhar que meu irmão tinha nos seus momentos mais sombrios, de alguém silenciado, não apenas fisicamente, mas em sua essência. E algo em mim simplesmente reagiu. As duas mulheres observaram Afonso se aproximando de Guilherme e Rafael, juntando-se desajeitadamente à conversa em libras, cometendo erros, rindo de suas próprias limitações, mas persistindo com uma humildade que ninguém jamais associaria ao antigo Afonso Portinari. Ele mudou, comentou Júlia, seguindo o olhar de Helena. Realmente mudou, não apenas na superfície ou para manter as aparências. Algo fundamental se transformou nele. Helena sorriu, lembrando-se das palavras que Rafael usara em sua palestra. Às vezes, as mãos que nos silenciam são as mesmas que podem nos libertar. Tudo depende da disposição para aprender uma nova linguagem, literal ou metaforicamente. Do outro lado do salão, Guilherme captou o olhar de Helena e fez um sinal discreto que ela reconheceu imediatamente. Obrigado por tudo. Ela respondeu com o mesmo sinal, acrescentando: a jornada continua. E enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, banhando o olhar do infinito com tons dourados através de suas janelas panorâmicas, Helena soube com certeza que aquela história, de silêncio quebrado, de mãos que falavam, de corações transformados, estava longe de terminar. Era apenas o primeiro capítulo de uma narrativa muito maior sobre como pequenos atos de coragem podem, às vezes, mudar não apenas vidas individuais, mas a própria maneira como vemos e construímos o mundo ao nosso redor. As mãos que antes serviam em silêncio agora transformavam realidades, e nisso havia uma poesia que transcendia qualquer palavra, falada ou sinalizada.